Meus queridos, meus amados irmãos, amigos, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, queridos, eu quero cumprimentá-los a você na paz bendita e eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta paz possa permanecer, que esta paz possa habitar, que esta paz possa continuar verdadeiramente em nosso coração, não somente hoje, mas que seja para toda a eternidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, está escrito: Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Queridos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por esse momento. Eu peço licença a você para entrar no seu lar, através do seu meio de comunicação. Eu peço ao Deus Todo-Poderoso que abençoe a sua vida, que te recompense pelos minutos e segundos que você tem cancelado os seus compromissos, deixado os seus afazeres, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, ricamente e poderosamente, no nome precioso do Senhor Jesus. Meus amados, o versículo em que lemos trata-se da história de um carcereiro, aonde envolve Paulo e Silas. Paulo e Silas, na missão de pregar o Evangelho, eles foram confrontados pelo espírito que estava em se apoderar de uma jovem, e esse espírito, diz a Bíblia, o espírito de adivinhação. Louvado seja o nome do Senhor. E que aquela jovem dava muitos lucros aos seus senhores, louvado seja Deus, porque ele adivinhava as coisas e gerava muitos lucros. Aquela jovem era o tipo de um comércio para aquelas pessoas. Eles se beneficiavam, eles se aproveitavam daquela situação. Só que um dia, Paulo e Silas, dois homens de Deus, na missão de pregar o Evangelho, diz a palavra do Senhor que esta jovem, por muitos dias, já vinham perturbando este casal de missionários. Louvado seja Deus. A ponto de Paulo se indignar com aquela situação, e ele repreendeu aquele espírito, pois diz a palavra de Deus que aquela jovem foi liberta daquele espírito imundo. Mas, amados, eles pagaram alto preço por causa disso. Eu quero de início abrir um parênteses. Muitas pessoas não imaginam o peso que tem a palavra de Deus. Muitas pessoas não imaginam, não param para pensar, louvado seja Deus, que fazer a vontade de Deus, queridos, é bom, mas tem as suas consequências. Pois Paulo, juntamente com Silas, eles pagaram um alto preço por causa desta ação, por libertar esta vida que estava escravizada pelos demônios, por este espírito imundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não
imaginavam talvez que eles fossem passar por tanta tortura em que passaram. Mas eu quero lhe dizer algo nesta oportunidade. Queridos, aqueles a quem Deus envia, Deus, ele se responsabiliza pelos seus. Deus nunca abandona, nunca deixará um dos seus servos sozinhos. Não, senhores. Louvado seja Deus. Ele mesmo disse na sua palavra que ele está conosco todos os dias. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que anda na direção de Deus, ele tem o amparo de Deus. O Senhor sempre está no controle da sua vida e da sua história. Ele nunca está sozinho, desamparado, esquecido, jamais. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre tem uma solução para a vida daqueles a qual o temem. Louvado seja o nome do Senhor. Pois Paulo e Silas pagaram alto preço, mas Deus estava com eles a todo momento. Moral da história. Eles libertaram aquela vida, aquela jovem foi liberta através da palavra do Senhor. E a própria palavra de Deus diz que os magistrados, as pessoas que se beneficiavam, que se aproveitavam daquela situação, daquela jovem, eles não tiveram mais lucros. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o enganador, ele só consegue prosperar até o momento em que a casa não cai. Ele consegue ter lucros só até o momento que ele consegue enganar as pessoas. Depois que as pessoas abrem os olhos, louvado seja o nome do Senhor, depois que as pessoas meditam, analisam, compreendem que tudo aquilo que ele está fazendo é errado, essas pessoas param de obter lucros. E foi isso que aconteceu justamente com aquelas pessoas que se aproveitavam da situação daquela jovem. No momento em que ela foi liberta, todos os lucros, todos os ganhos que eles tinham foram desfeitos. Porém, eles agarraram Paulo e Silas e levaram até o cárcere. Prenderam Paulo e Silas. Queridos, mas nada acontece sem propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Eu não sei que situação você está vivendo hoje na sua vida. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo em toda a sua volta, mas Deus sabe. E em tudo isto, Deus tem um propósito. Eu peço a você que se inscreva aí nos comentários, que deixe a sua opinião. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, mas nada disso está acontecendo por acaso. A palavra de Deus, queridos, ela é fiel. Ela diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão do eterno Deus. Pois se está acontecendo algo na sua vida, é Deus querendo te promover para uma história melhor, para uma vida melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pois prenderam Paulo e Silas, agarraram eles, após ser chicoteados, perante o público na praça, prenderam eles. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem propósito até no sofrimento do crente. Deus tem propósito. E prenderam Paulo e Silas. Só que eles, durante aquela prisão, eles não ficaram abatidos. Eles, de modo algum, imaginaram que estariam só naquela prisão. Eles estavam entendendo que se eles chegaram até ali, é porque Deus tinha um propósito.
pois a própria palavra de Deus nos diz que por volta da meia-noite, eu estou resumindo, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Queridos, em meio à prova, em meio ao sofrimento, em meio a tudo aquilo que eles estavam passando, louvado seja o nome do Senhor, eles prenderam os pés de Paulo e Silas. Eles acorrentaram, talvez amarraram as mãos de Paulo e Silas, mas não amordaçaram a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a palavra de Deus nos diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam os louvores a Deus. Como Deus se alegra, como Deus se maravilha quando o ser humano, mesmo na situação em que ele vive, que ele está passando, ele tem o prazer de exaltar o nome do Senhor. Pois a palavra de Deus nos afirma que quando eles oravam e cantavam os louvores a Deus, louvado seja o nome do Senhor, todos os presos ouviam eles louvar a Deus. E aí é que muita gente se engana, porque olha para nós, vê o sofrimento que a gente passa, as pessoas que não têm Deus na vida, e vê a gente com tanta alegria exaltando o Senhor. Louvado seja Deus. Isso é um grande testemunho, queridos. Isso é um grande prazer. Alguém olha para nós, vê tudo o que está acontecendo, se desmoronando à nossa volta, e a gente está louvando, engrandecendo, glorificando, adorando a Deus, indo para a igreja todos os cultos, com aquela alegria, com aquele prazer de servir ao Senhor. Isso é um grande testemunho para as outras pessoas. Louvado seja Deus. Pois a palavra de Deus nos afirma que enquanto eles oravam e cantavam louvores a Deus, os presos ouviam das outras celas. E enquanto isso acontecia, a palavra de Deus diz que por volta da meia-noite, houve-se um terremoto dentro daquela prisão. Louvado seja Deus. Que todas as paredes do cárcere daquela prisão se ruíram, foram abaixo. Você quer ter vitória? Você quer ser abençoado? Você quer que este problema seja resolvido? Você quer, louvado seja Deus, conquistar os seus objetivos? Louve a Deus. Louve a Deus. Abra sua boca em meio às dificuldades da vida e exalte e glorifique ao nome do Senhor. Bendito seja Deus, porque Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para a tua vida. Irmão, mas eu não tenho ânimo, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo com o coração ferido, mesmo abatido. Levante a voz e glorifique ao nome de Jesus, porque você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida e na vida da sua família. Seguindo em frente, eles louvavam a Deus, todas as paredes do cárcere se ruíram, foram abaixo. O carcereiro foi solto, e quando saiu-se perturbado, sacou-se da espada, querendo suicidar-se, querendo tirar a sua própria vida. Naquele momento, louvado seja o nome do Senhor, Paulo, juntamente com Silas, se apresentam àquele carcereiro e diz: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Primeiro, queridos, o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, a criança de Deus, o adolescente de Deus, não foge da batalha, não foge da luta, não desanima em meio ao sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe que mesmo na situação em que ele está, ele tem um Deus que está cuidando dele. Paulo, juntamente com Silas, se apresenta ao carcereiro
e diz: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O carcereiro, curioso, olha para eles e diz, faz esta pergunta, a qual lemos nesta oportunidade. Senhores, o que eu faço? O que eu devo fazer? A resposta foi direta. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar por aqui. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a Cristo, porque pensa nos membros da família. E não é errado você pensar nos membros da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, faça a sua parte, porque Deus cuidará do restante. Deus se responsabilizará pelo restante da sua família. Deus, às vezes, só quer que você dê um passo, que você tome uma atitude. Veja a história desse carcereiro. Ali no momento, não estava a família do carcereiro, estava apenas o carcereiro. E Deus tinha um propósito, primeiramente, com o carcereiro. Mas se você for ler o texto com bastante cautela, com precisão, se você for analisar todo este capítulo, você vai entender que após a conversão do carcereiro, louvado seja o nome do Senhor, Paulo e Sila, aí não eram mais dois, aí já eram três, que se tornaram embaixadores de Cristo. Toda a família do carcereiro se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus é maravilhoso. Deus é fiel em todos os seus momentos, pois a palavra do Senhor nos afirma que toda aquela família se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Dê um passo. Deus quer que primeiramente você tome uma atitude no meio da sua família. Depois que você tomar uma atitude e começar a caminhar com a igreja, com os outros irmãos, Deus vai começar a trabalhar na sua família. Que fique esta palavra no teu coração. Eu peço a você que dê o seu like, que se inscreva em nosso canal, que deixe o seu comentário. Que Deus te abençoe você e a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.